Olá, pessoal da terceira série, Integral Colégio Curso. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, retomando, né, as aulas sobre Nova República. Nas últimas aulas a gente discutiu sobre o governo do Collor de Mello, né, todo aquele processo das eleições ao impeachment, né, o movimento Caras Pintadas, né, e, consequentemente, ao impeachment do Fernando Collor de Mello. Saindo Fernando Collor de Mello, né, a gente vai para o governo do Itamar Franco, né? O Itamar Franco era o vice do Fernando Collor de Mello, né? E aí ele assume a presidência para um mandato de 2 anos. Mas antes disso, eu coloquei uma questão aqui para a gente entender, né, a sequência temporal desse período, né? Então, diz o seguinte, né? A sequência cronológica correta, que apresenta fatos que representam fases de processo de transição ao regime democrático no Brasil contemporâneo é. Aí tem letra A, né? Anistia, né? Que vem em 79, né? Direta já, 83, né? 84. Nova República, que é com o fim da ditadura. Constituição de 88, Plano Cruzado, né? Essa alternativa está incorreta porque o Plano Cruzado ele vem antes da Constituição de 88, certo? Então, a letra A não é a correta. Na letra B, direta já, anistia, eleição do presidente Sarney, Plano Cruzado, Constituição de 88. Né? O Plano Cruzado veio antes, né? Estaria correto, né? Mas, porém, a anistia é antes das diretas já, tá certo? Também é uma alternativa incorreta. Aí tem anistia, Plano Cruzado, Constituição de 88, direta já, né, direta já é antes do Plano Cruzado e da Constituição de 88, então está incorreta também. Né? Letra D, direta já, Nova República, Plano Cruzado, Constituição de 88, Plano Collor. Né? Aí é a alternativa correta, né? Essa direta já, aquele processo, né, que leva, que surge, né, pedindo, né, eleições, né, diretas para presidente e tudo mais, Nova República, com o fim da ditadura, Plano Cruzado, 86 a 87, Constituição de 88, em 89 as eleições de Collor, letra D é a opção correta, certo? Temos aí também a questão 2, espera aí, só um minutinho, né, que fala um pouco, né, da questão de como é esse processo, né? Então, olha só, em 29 de setembro de 92, o presidente Collor de Mello era afastado do poder. 3 meses depois, o Senado aprovava a perda de mandato e a suspensão dos direitos políticos por 8 anos. Dentre as causas deste desfecho, apontamos, né, letra A, a vasta cadeia de denúncias, no caso que levou, né, a saída do Collor, né? Então, a vasta cadeia de denúncias pela imprensa, escândalos, desemprego e recessão, a recessão econômica, né? B, o fracasso total do processo de privatização da economia, o fracasso total no processo de privatização. Quando vem com essas palavrinhas que generalizam demais ou que exclui totalmente, né, exclui demais, geralmente a alternativa está incorreta, né? O fracasso total do processo, não, foram 18, né, 18 privatizações desse processo aí, de 2 anos, né, do governo do Fernando Collor de Mello. C, a forte oposição do governo ao modelo neoliberal, pelo contrário, né, o governo era neoliberal, tá certo? D, a hiperinflação que não pode ser evitada, gerando forte crise social. Talvez, né, fosse o fato que levou a saída, né, o impeachment do Collor, mas assim, não foi só isso, né, as greves, né, as manifestações, né, a perda do apoio dele no Congresso, não foi só isso, né, não foi só a hiperinflação, né? A pressão dos grupos financeiros visando a renegociação da dívida externa também não, é a letra A, né, a vasta cadeia, né, de denúncias pela imprensa, escândalos, desemprego, recessão, né, a hiperinflação. Então, não foi só a hiperinflação, certo?
E aí chegamos o governo, né? O governo do Itamar Franco, né? O Itamar Franco, isso é uma charge, né, do período, o Itamar Franco subindo, né, a rampa, né? E o Fernando Collor de Mello, que era considerado o caçador de Marajás, né? De cargos fantasmas, ele deixa o poder com todo esse processo de insatisfação popular, né? E surge aí a figura do Itamar Franco, que vem com o objetivo, né, de seu governo, né, vai ser caracterizado pela tentativa de reerguer a economia e conter a inflação, tá certo? Então, ele vai governar de 1992 a 1995. E já em 93, né, aí no plano político, estava previsto para ter uma emenda constitucional, né, ser votada essa emenda, e aí o povo, né, teria que votar qual o modelo de governo que era para ser votado, tá certo? E aí vai ser o plebiscito, né? O presidencialismo vai ganhar com 55% dos votos, o parlamentarismo e a monarquia vai ter campanhas, tá? Para o retorno da monarquia, enfim. A monarquia e o parlamentarismo, no caso, seria uma república, né, parlamentarista, tá certo? Nesse caso, votando aí na república parlamentarista, ganhou 10%, né, monarquia e parlamentarismo, tá certo? E aí está o Jornal do Período, a votação, Jornal do Brasil. Votação maciça é contra o parlamentarismo, com abstenção inferior a 30%, muita gente não foi, né? Então, se escolhesse a república, optava pelo parlamentarismo ou presidencialismo, né? Então, se escolhesse a monarquia, automaticamente estava escolhendo uma monarquia parlamentarista, lógico, né? Monarquia absolutista, não. Nesse período, né? Não seria viável no Brasil. E aí você escolhesse a república, aí vocês votavam ou no parlamentarismo, né? Ou presidencialismo. Então, ou seja, quem votou em república teve que optar ou pelo parlamentarismo ou pelo presidencialismo, tá certo? E monarquia já precisava marcar, né? Porque seria uma monarquia parlamentarista, tá certo? Então, enfim, é algo que estava, né, previsto já para a escolha, né, desse novo formato, e a população foi para a votação para decidir, tá certo? Outra coisa que marcou, né, a volta da fabricação do Fusca, né, em 1993. O Itamar Franco ele faz um acordo com a Volkswagen, dá incentivos fiscais para essa fabricação do Fusca, né? Inclusive o novo Fusca ele vai ser conhecido aí como Fusca Itamar, né? Não só para a fabricação, como também para quem estava comprando. Então, era até um programa que tinha no governo, né, para aumentar a circulação, né, de carros populares, a questão de para movimentar a economia, tá certo? Então, enfim, aí tem uma chargezinha, né, do Amarildo, né, com o Fusquinha, que era conhecido como Fusca Itamar. Então, ou seja, o Itamar aí está tentando, né, dar uma movimentação na economia, né, e claro, dando incentivos fiscais, né, para as empresas, né, de produção, de produzirem aí o Fusquinha do Itamar. E aí na economia, né, que é o ponto mais importante, né, desse governo do Itamar, né? E o Fernando Henrique Cardoso, né, ele é anunciado como ministro da Economia em 1993. E aqui a gente não fala ainda do Plano Real, tá? Mas basicamente a gente está falando quase, né, do Plano Real. Mas primeiro eles vão tomar algumas medidas até chegar ao real, tá certo? Então, o que é que eles vão fazer? Eles vão adotar uma nova moeda, que é chamada aí de Cruzeiro Real, né? Então, a gente saiu do Cruzeiro, foi para o Cruzado Novo, né? Cruzado Novo, aí Cruzeiro novamente, agora Cruzeiro Real. Olha a quantidade, né, de mudança de moedas. Isso mostra, gente, que a gente é um país em crise, né? Em países que estão com sua economia estável, com sua política estável, isso não acontece, tá? Então, isso mostra que é um país em crise. O que é que acontece, né? O Cruzeiro Real, né, surge, né?
só que com cortes de 3 zeros, né? Então, por exemplo, o cruzado, né? O cruzeiro valia 10 mil, né? Corta 3 zeros, agora vale 10 cruzeiros reais, por exemplo. Então, tem a nota aí, né? 10 mil cruzeiros reais, tá certo? Então, e os centavos foram eliminados, tá? Não tinha moedas, né? Não tinha centavos, certo? Era só as notas mesmo. E foi planejado, tá? Deu tempo de ser impressa. Não foi igual aos outros planos, que utilizavam, por exemplo, o cruzado, quando surgiu, foi utilizado as notas do cruzeiro, né? O cruzado novo foram utilizadas as notas do cruzado. Então, país em crise, né? Sem planejamento. Em 1994, gente, é criado a URV, a Unidade Real de Valor, que era uma moeda transitória, né, e era cotada de acordo com o Cruzeiro Real. Né? Então, por exemplo, 10 mil cruzeiros vale tantas URVs. Era uma moeda que estava ali na especulação, né? Ela chegava a estar nos tickets de alimentação, tá certo? Mas elas não estavam, não tinha nota, né, dela, né? E a partir do momento que ela tivesse muito valorizada, né, quando a URV estivesse bem valorizada, né, por exemplo, se equiparar ao dólar, por exemplo, aí ela se tornaria real, ou seja, a moeda real. E aí sim, a gente fala de plano real, tá certo? Mas a URV é uma moeda que vai estar ali na especulação, né? Ela vai estar sendo cotada de acordo com o cruzeiro real. Né? Então, tantos cruzeiros reais está valendo, né, tais uma quantidade de URV. Então, quando ela se equiparasse aí quando ela se tornasse valorizada, aí ela se tornaria real, né? E tem a ver com o dólar também, né? A questão quanto essa URV está valendo, né? Se equiparando ao dólar também, né? Então tem isso também, a questão da URV. E aí, quando a URV ela ficou valorizada, né? Aí sim a gente chega no plano real, né? E aí em 94, né? Acho que foi em meados de 94, né? Antes um pouquinho, né? Quando o Fernando Henrique Cardoso se lança candidato, né? Um pouquinho depois é lançado o Plano Real, né? E o Fernando Henrique Cardoso, na realidade, ele colhe os frutos, né, dessa política do governo do Itamar Franco, né? Então, olha só, em 1994, a URV se tornou real, né? E aí, no início, o real vai se equiparar ao dólar, tá certo? E vai ficar muito parecido, muito valorizado, né? Chega momentos que o real, ele está mais valorizado do que o dólar, né? Então, olha como está sendo a política, né, do Itamar Franco e do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí tem o seguinte, né, gente? Olha só, mesmo a moeda estando valorizada, vai existir aí uma política né, de reforma fiscal para que esse plano econômico dê certo. Né? Então, olha só, para manter a política econômica, o governo fez uma reforma fiscal com aumento de impostos, né, porque precisava arrecadar mais, empréstimos com o FMI, porque precisava investir, né, na economia, tá? E um grande projeto de privatizações. Esse grande projeto de privatizações ele já começa com o Itamar Franco, né? Mas assim, quem dá corpo a esse projeto, né, a esse programa de privatizações, é o Fernando Henrique Cardoso, tá certo? Mas é isso, né? O plano real é isso, né? Mudança, assim, começa com a mudança, né, da moeda. Agora é o Cruzeiro Real, né? Depois vai ser criada a URV. Com a criação da URV vai ter aquela cotação, né, para valorizar essa moeda virtual, podemos dizer assim. E quando essa moeda virtual estivesse valorizada, ela se tornaria ou se tornou, né, o real. O Cruzeiro sai de cena, a URV sai de cena e fica o real, tá certo? E aí o Fernando Cardoso ele vai, como eu posso dizer, não digo se aproveitar, né? Não sei se é a palavra correta, mas ele colhe bem os frutos, né, dessa valorização
do real, da queda da inflação, porque a inflação vai cair muito, tá certo? Então, ele vai vencer as eleições do primeiro turno, tá certo? Em 1994, derrotando aí o Luiz Inácio Lula da Silva, tá certo? E vence com certa facilidade, né? Ele tem mais de 50% dos votos, né? Então ele vence com certa facilidade. Ele vai ser o primeiro presidente a se reeleger, então ele só poderia, segundo a Constituição, só poderia um mandato. Então ele ganha em 94, assume em 95, seu governo seria até 1º de janeiro de 99, né? Mas ele, a partir de uma emenda constitucional, que a gente vai falar no próximo vídeo, né? Enfim, ele ganha as 2 eleições se pautando, né? Se pegando ao plano real. Né? E aí tem uma chargezinha, né? Ó, desce, a inflação desce, o real sobe, né? O real se valoriza. E aí está a figura do Lula ali, né? Que não acredita, né? Porque o Lula, assim, tinha tudo para, assim, segundo os analistas, e também a quantidade de votos, né, que o Luiz Inácio Lula da Silva teve, né, em 89, né? E aí, quando chega em 94, não foi assim como ele pensou, por causa da positividade desse plano real, né? Então, foi ótimo aí para o Fernando Henrique Cardoso e não foi muito bom para o Lula. Aí tem uma questão, né? Mas nós vamos ver algumas questões sobre o governo do Itamar Franco, né? Olha só, Itamar Franco, vice-presidente, foi empossado em 29 de dezembro de 92 como presidente da República do Brasil, após a renúncia de Fernando Collor. Está dizendo renúncia, ele tentou renunciar, né, o Fernando Collor de Mello, mas, assim, não foi aceita, né, a renúncia dele pelo Congresso, né, ele foi impeachmentado mesmo. Durante seu governo, deu-se o quê? A letra A, né, no caso, no governo do Itamar Franco, né, o fechamento da economia com a nacionalização de diversas empresas, nacionalização, é o contrário, né? É desestatização, é privatização, né? A mudança do regime político, após a realização do plebiscito. Tá lá, vai, a cachorrinha. Então, essa mudança do regime político após a realização do plebiscito não muda o regime político, porque estávamos no presidencialismo, e não mudou o regime político. Então, não é a letra A, não é a letra B. Né? Seu congelamento de preços e salários, forma de contenção da evasão de divisas. A gente não teve congelamento de preços. Né? Quando a gente falou dos outros planos econômicos, dos outros presidentes, do Sarney, do Collor, sempre tem a primeira característica, congelamento de preços e salários. Não sei se vocês perceberam, eu não falei, mas não tem esse congelamento de preços. Né? É a letra D, né? Olha só, a queda da inflação após a implantação do Plano Real. Então, olha só, né? Queda da inflação, e a gente vê nessa charge, né? Queda da inflação e implantação do Plano Real. É uma das grandes características do governo do Itamar Franco. Questão 4, observe as 2 tabelas. Né? A primeira tabela, o Brasil, o valor do salário mínimo de 90 a 95. Aí tem ano 1990, 91, 92, 93, 94, 95. Né? Tem o real, a questão do preço do salário em reais, né? E tem a questão do dólar, né? Então tá aí toda o panorama. Mas o que importa para a gente é a questão do aumento do salário, a questão do real, né? A outra, a questão da inflação, né? Em 1990 está 1.198,5% anual, né? 91, 480, 92 chegou a 1.157, 93, 2.708, 94, 1.304 e 95, apenas 23 de inflação anualmente. Né? Então, aí tem um enunciado, né? Assinale a alternativa que possibilita estabelecer a relação entre os dados das tabelas com o plano real e a vitória de Fernando Henrique Cardoso nas eleições de 94. Então, letra A. Fernando Henrique Cardoso e sua equipe lançaram um plano real para reduzir a inflação. Conseguiu reduzi-la, porém, os salários não tiveram alteração, o que dificultava a sua campanha presidencial. Né? E não foi assim, né? A gente vê que o salário está 70, né? R$ 70,95, 100. Né? Então, teve sim uma mudança, né?
Letra B, a FHC assumiu o Ministério da Economia no governo de Itamar Franco e lançou o Plano Real que estabelecia a paridade entre essa moeda e o dólar. A redução da inflação foi pouco significativa, mas os salários recuperaram seu poder de compra. E não foi bem assim, né? A inflação ela caiu, sim, ela teve uma grande queda, ela saiu de 94 de 1.304 para 23,3. Então, a letra B está incorreta, né? Na letra C, aí tem FHC, sociólogo e ministro da Economia, né, o Fernando Henrique Cardoso, no governo de Itamar Franco, lançou o Plano Real e disputou as eleições presidenciais com o próprio Itamar, graças à redução da inflação e do aumento do salário. Ele não disputa com o Itamar, né? Então está aí mais um erro, né, na questão. Na letra D, a FHC manteve com o Plano Real o aumento dos salários como ocorria desde 91. Desde 91, então olha só, né? 91, 52 e 92 a gente tem uma pequena queda, né? Então não é desde de 51, né? Desde 91, quer dizer. Então já está errada a questão. Na letra E, o Plano Real conseguiu reduzir a inflação, os salários recuperaram parte do seu poder de compra conforme a inflação diminuía. Então, olha aí, né? A popularidade de FHC aumentava, ajudado pelo real por empresários e pela mídia. FHC venceu as eleições no primeiro turno. Então, é a letra E, né? Então, conseguiu reduzir a inflação, os salários recuperaram o poder de compra, né? Então, olha só como foi importante o Plano Real, né? Como foi positivo para a imagem do Fernando Henrique Cardoso, né? E chegamos ao primeiro mandato, né? Deixa eu olhar o tempo, né? Pronto, vai dar tempo a gente fazer só num vídeo, tá? Essa aula. Então, a gente vai ver aí o Itamar Franco, né? E o Fernando Henrique Cardoso, né? Nessa aula. Na próxima aula, a gente vê o segundo mandato do FHC, porque senão fica muito grande. Então, olha só. Itamar Franco, né? Não se enganem, né? Não confundam. O Plano Real, ele surge no governo do Itamar Franco, né? Mas quem organiza, né? Quem está ali de dentro, criando, né? Produzindo esse plano, é o Fernando Henrique Cardoso. Por isso que o Fernando Henrique Cardoso, ele colhe os frutos, né? do Plano Real e se torna presidente da República, certo? Então, ele se sustentou na valorização do Plano Real, na questão econômica, né? Então, ele se sustenta nisso. Aquilo que eu falei no governo do Itamar Franco ainda, né? Ó, para manter a valorização, ele teve que aumentar a taxa básica de juros, né? O que ocasionou um aumento dos impostos e a diminuição do consumo. Então, está começando a ter aí uns probleminhas, né? Na questão do Plano Real. Assim, não era só flores, né? Não era só pontos positivos. A questão da desigualdade social, a gente vai ver isso, vai mostrar bem que o Plano Real tem pontos bem negativos, né? Ele vai instituir a CPMF, né, que era a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. Qual o objetivo? Né? Tentar arrecadar dinheiro para investimentos em setores da saúde, previdência social e diminuir as desigualdades sociais. Tá certo? Então, a CPMF era para arrecadar, né? Era um imposto sobre movimentações financeiras, né? E esse imposto daria uma poupança, podemos dizer assim, para investimentos nos setores da saúde, previdência social e para combater, né, as desigualdades sociais. E, como eu falei para vocês, desde a aula do Fernando Collor de Mello, né, do governo do FHC, é quando a gente vai ter a consolidação do neoliberalismo, né? Então, inclusive o grupo, né, o governo, né, do FHC vai criar o Conselho Nacional de Desestatização, né? Então, o que é que vai ser esse programa, né, esse conselho, esse projeto, né? Privatizar empresas, né? Esse conselho, se não me engano, ele vai estar ligado ao BNDES, né? Então, eles dizem, olha, é necessário privatizar a empresa de energia, a empresa de água, não sei aonde. Aí eles abriam, né, um processo para privatizar essas empresas, tá certo?
Então, a partir dessas empresas, mais de 100 empresas estatais foram privatizadas, né, a partir desse conselho, né? Entre elas, a gente pode citar aí a Vale do Rio Doce, né, que vai passar a se chamar Vale, né? E tem outra também que é bem famosa, né, que eu acho que eu não coloquei aqui, né? Acabei esquecendo, mas é uma empresa de telefonia, se não me engano, né? Que era bem famosa. Inclusive, vai até ter a Telebrás, coloquei aqui, né? Estava caçando. Então, vai ter até 99 é já no segundo mandato, né? Mas em 99 vai ter até uma denúncia, né? Envolvendo o FHC, né? A questão do BNDES, do Conselho Nacional de Desestatização. A Folha de São Paulo, né? O jornal vai dizer que houve favorecimento de algumas empresas pelo governo, né? E, enfim, vai tentar abrir uma CPI, né? Mas, enfim, o Congresso não aprovou porque o FHC tem a grande maioria do Congresso, né? Em alguns momentos, né, o FHC quase foi investigado, podemos dizer assim, né? E aí tem uma charge aqui, né? A privatização, CESP, Vale, né? Aí tem obras do PSDB, né? O cidadão ficando ali sem nada, né? E o pessoal levando tudo, comprando tudo, né? E aí tem uma frase da Margaret Thatcher, né? Bom, enfim, tem as discordâncias se foi ela que disse ou não, mas essa frase ela frisa muito bem o que é isso, né? Se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas, que eles vendam suas riquezas. Isso é clássico, né? Então, o FHC, por isso que ele consolida o neoliberalismo. O neoliberalismo chega com o Fernando Collor de Mello, mas se consolida com o FHC, porque são mais de 100 empresas privatizadas, de energia, de telefonia, né, de minérios, né, de extração de minérios, é muita coisa, gente, né? Muita coisa mesmo. Outra coisa que vai marcar o governo do FHC vai ser aí o massacre de em Eldorado dos Carajás, né, lá no Pará. Então, assim, a gente estava num processo de redemocratização, de reerguimento da economia, mas, ao mesmo tempo, os movimentos sociais estavam se fortalecendo, né? E o MST foi um desses processos, né? Surge ali no final da década de 80, tá certo? E tava aquela movimentação, aquela pressão para que o governo do FHC fizesse a reforma agrária e tudo mais, enfim. O próprio Plano Real, né, nesse período da década de 90, é um processo ainda de aumento das desigualdades sociais. O pessoal estava ali se movimentando, pressionando, agindo, né? Tem até uma novela global, né, O Rei do Gado, mostra um pouco sobre isso, né, mesmo seja de forma romantizada, mas ali a década de 90 é um processo de muita movimentação do MST, tá certo? E aí 19 pessoas vão ser assassinadas, né, pela polícia militar do governo do Pará, tá certo? E aí vai ser todo o Brasil, né, vai se perceber, né, o que está acontecendo, né, vai agir em relação a isso, tá certo? E aí o próprio movimento MST, né, vai fazer homenagens, como vocês veem na foto, né? Mas, enfim, é um processo que vai sujar um pouco o governo do Fernando Henrique Cardoso, né? E aí o governo do FHC acaba criando, né, a rede de proteção social para combater as desigualdades sociais, né? Ele vai tentando ali se livrar dessa pressão, né? Mas, enfim, a pressão é muito forte ainda no governo do FHC. A crise agrária fez com que o governo criasse, em 1999, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, sendo responsável por legalizar as questões agrárias no Brasil. Então, ou seja, uma terra está sendo desapropriada, né? Tem pessoas ali que deram nome, que participam do movimento do MST, né? E aquela terra improdutiva, não faz, não produz nada, né? Não tem a função social da terra. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai organizar para que essa terra seja desapropriada,
tá certo? É nesse sentido aí que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, criado em 1999, né, tinha essa função, tá certo? E aí o FHC faz o seguinte, né, em 1997, segundo a Constituição de 88, os cargos do Executivo não teria reeleição, né? E aí o FHC vai enviar uma emenda constitucional, né, para dar essa reeleição aos cargos do Executivo. A proposta ela vai ser aprovada, porém, várias denúncias surgiram nesse processo, inclusive pelos próprios deputados, né, que tiveram seus votos comprados, né? Então, teve deputado aí que recebeu R$ 200 mil, né? Então, para a época, pela valorização que o real tinha, é algo, né, hoje era muito dinheiro mesmo, tá certo? Vão tentar abrir uma CPI, né, para tentar investigar esse processo, né? Mas, enfim, né, o Congresso não vai aceitar essas denúncias e o FHC passa ileso, né, e vai ser reeleito aí em 1998, tá certo? Então, tem até a Folha de São Paulo, né, ó. Em gravações obtidas pela Folha Parlamentar do PFL, afirma que outros 4 também receberam. O deputado conta que votou pela reeleição por 200 mil, né? Então, muita coisa, né, que surgiu dessa época e o Fernando Henrique Cardoso sempre passando ileso nesse processo, porque tinha o apoio do Congresso, né? Então, vamos olhar nosso tempo aqui, né, para não ficar grande, e vamos ver aí algumas questões, né? Então, olha, a questão 5. Fernando Henrique Cardoso governou o Brasil por 8 anos, em 2 mandatos consecutivos, a partir de 1995. Entre as características do seu primeiro governo, é incorreto elencar, né? Então, do seu primeiro governo. A estabilização da moeda e a redução das taxas de inflação é incorreto, né? Isso aí está correto, né? O fechamento da economia do país e o aumento da intervenção estatal, aí a gente já identificamos a questão correta, porque ele não fecha, né, o país, ele abre para o capital externo, a questão das privatizações e tudo mais. Não é isso? Então, a letra B já é a questão correta, tá certo? Vocês podem parar o vídeo, né, para dar uma melhor analisada nas questões, tá, gente? A questão 6, apesar das diversas reformas encaminhadas no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, 95 a 99, a demora em resolver os conflitos do campo e em adotar um plano para a reforma agrária resultou em confrontos entre o movimento sem terras e o governo, que mobilizaram a opinião pública nacional e internacional, tendo como consequência, por exemplo, a morte de Chico Mendes. Não, né? Chico Mendes está ligado mais à questão dos seringais, né? Por essa região também, né? Do Pará, ali, Amazônia, enfim, mas não é o movimento sem terra, né? B, o massacre de Eldorado dos Carajás, a gente viu agora há pouco, né? Então, a chacina da Candelária não é a morte de Dorothy Stein, não é a morte de Isilda Arnes, não faz parte desses processos de luta, de movimentos sociais, mas a gente está falando aqui do MST, né? Então, é a letra B, tá certo? Questão 7, né? A movimentação causada pelo pedido de impeachment do presidente Fernando Collor de Mello no Congresso Nacional gerou uma acirrada discussão acerca dos 3 poderes nacionais de acordo com a Constituição em vigor. Assinale a opção correta. O Congresso Nacional tem poder para cassar o mandato do presidente da República nos casos de crimes comuns. Então, o Congresso Nacional tem poder para cassar esse mandato presidencial, né, em casos de crimes comuns. Não, né? Não tem, certo? B, somente o Supremo Tribunal Federal tem poderes para julgar o presidente da República nos casos de crimes de responsabilidade. Não, né? Primeiro abre um processo aí no Congresso, não, então não é só o Supremo Tribunal Federal, tá certo? C, o Congresso Nacional deve julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República. Então, olha como a questão 7 está, né? O Congresso Nacional deve julgar os crimes de responsabilidade do presidente da República. Lógico que sim. Nesse caso, o presidente, né, da Câmara dos Deputados, né? Enfim, é a letra C, tá certo?
é uma questão mais sobre as instâncias, né? Sobre os três poderes, né, pessoal? Isso é importante também, né? Na questão 8, né, com relação ao modelo econômico que prevalece no Brasil desde o início da década de 90, é correto afirmar. Radicalizou o protecionismo. Então, sobre o início da década de 90, né, radicalizou o protecionismo tarifário a fim de proteger as indústrias nacionais frente à concorrência estrangeira. Então, ele protegeu demais, né, essa tarifa, né? Ele interviu demais, né, nas indústrias. Não, né? B, promoveu a intensificação da internacionalização da economia, abrindo novos setores econômicos, a participação do capital estrangeiro e recorrendo às privatizações. E é o que marca o governo do Fernando Henrique Cardoso, além de outras coisas, lógico, o Plano Real é a principal delas, né? Mas, assim, o projeto de privatizações foram mais de 100 empresas privatizadas. Então, quando a gente fala em Fernando Henrique Cardoso, né, claro, vai ter outras coisas, né, que não são tão lembradas como a emenda constitucional de 97, né, os apagões que vão acontecer muito no segundo mandato, enfim, né, e há várias outras coisas que acontecem, né, mas o que marca mesmo aí, o que é mais lembrado e mais discutido é o projeto de privatizações e a continuação desse plano real, certo? Então, a gente para por aqui, né, na questão, que é a questão 8, tá certo? Qualquer dúvida, vocês mandam uma mensagem, né? E a gente vai tirando as dúvidas. Espero que vocês tenham entendido. A aula ficou um pouco grande, eu fiz só um vídeo, né? Geralmente, nas outras aulas eu faço 2 vídeos, mas como a gente viu, o governo do Itamar são 2 anos, o primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, na outra aula a gente vê aí o segundo mandato. A gente retoma algumas questões dessa aula, tá certo? E qualquer dúvida vocês vão falando, ok? Então, tchau, tchau, até mais.